classificação dos atos quanto ao seu conteúdo. Eu preciso citar para você 11 situações. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A primeira classificação é o ato constitutivo. Esse ato cria nova situação jurídica. Por exemplo, uma licença, uma nomeação, uma sanção. Elas criam uma nova situação jurídica. Por exemplo, uma licença vai dar o direito a alguém de fazer alguma coisa, ou seja, criou um novo direito, criou uma nova situação jurídica. Segundo, ato extintivo. Esse faz justamente o contrário. Extingue situação jurídica. Por exemplo, uma cassação. Uma cassação vai extinguir o direito de alguém sobre alguma coisa. Por isso é um ato extintivo. 3. O ato declaratório, ou também chamado de enunciativo. Esse ato confirma uma situação jurídica. Vou te dar um exemplo. Uma certidão. A certidão certifica algo. Por exemplo, uma certidão de nascimento certifica que alguém nasceu. Alguém nascer, alguém existir, é uma situação jurídica. A certidão confirma essa situação jurídica. Ato modificativo. Como o próprio nome diz, esse ato modifica ou altera situação jurídica. Por exemplo, mudança de local. Digamos que um ato administrativo fez algum evento, algo que precisava ser feito em um local e para outro. Ou seja, uma situação jurídica que existia foi alterada. Por isso, o ato modificativo. Ato perfeito. O ato perfeito é aquele que tem seus 5 elementos. Quais são os 5 elementos do ato? Tem um vídeo aqui sobre isso. Lembra do COFIFO-MOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O ato perfeito tem todos esses elementos. Ato válido. Esse aqui não precisa nem de exemplo. O ato válido é todo ato que está dentro da lei. É todo ato legal. Ato eficaz. O ato eficaz é aquele que produziu efeito. Por exemplo, emitiu CNH. Uma pessoa que tirou sua carteira e está com a carteira em mãos, esse ato administrativo de emissão da carteira já terminou, já finalizou. Ou seja, produziu seu efeito, que foi a pessoa tirar a carteira, a emissão da carteira. Portanto, ele é um ato eficaz. Ato consumado. É um ato que produziu todos os seus efeitos. Por exemplo, esses atos não podem mais ser modificados, porque eles já acabaram, já produziu todo o efeito que podia produzir. Como exemplo, uma demolição de uma construção irregular. Após demolir, não há como voltar atrás, não há como desfazer o ato. Ou seja, a demolição já foi eficaz, ok? E também já produziu todos os seus efeitos. E não pode mais ser mudado. Ato nulo. O ato nulo é o ato que não pode ser convalidado. Ou seja, ele não pode ser corrigido, porque ele possui um vício insanável. Vou colocar aqui, vício insanável. Por exemplo, ato de agente sem competência. Digamos que um agente público fez um ato da qual ele não tinha competência para fazê-lo, ou seja, esse ato ele passa a ser nulo desde a sua origem, não tem como ser corrigido. Em algumas situações ele até poderia ser convalidado, mas em outras não. Nas situações em que não pode, então o ato passa a ser nulo, ou seja, ele não tem como ser corrigido. Ato anulável é o contrário do anterior, ou seja, ele pode ser convalidado. Exemplo, desvio de finalidade. Alguém cometeu um ato que não foi para interesse público. Esse ato pode ser anulado pela justiça, ou seja, é um ato anulável. E o ato inexistente. O ato inexistente é simplesmente aquele que não existe, ou seja,
Ele tem só aparência de ato, mas ele possui um defeito. Seja porque ele não foi emitido por uma autoridade competente, ou seja porque ele não obedece às formalidades legais. Ele simplesmente não existe. Ele só tem aparência de que existe. Como, por exemplo, documento assinado por agente sem autoridade no órgão. Veja, se algum documento dentro de um órgão público foi assinado por um agente público que não tinha autoridade para assinar aquele documento, então aquele ato só tem a aparência de que existe, mas na verdade ele não existe. E esses são os pontos principais desse assunto. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.